Oi, povo católico, tudo bom? Povo católico aqui do Instagram, povo católico aqui do Facebook, do YouTube. E a gente está ao vivo nas mídias sociais do Catequista, no Instagram, no Facebook, no YouTube, para fazer a nossa primeira live da Maratona Catequistas Raiz. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você é o que é essa Maratona Catequistas Raiz. É o seguinte, a gente entendeu que, assim, a gente ia ter a palestra do Catequistas Raiz. E do Catequistas Raiz. A gente ia ter a palestra do Catequistas Brasil. E a gente pensou, puxa, o que a gente vai fazer depois do Catequistas Brasil? E é bacana porque a gente tem, vocês devem ter percebido nas nossas redes ultimamente, a gente tem tido uma interação bem bacana, deixa eu virar isso para cá, bem bacana com os catequistas, que, puxa, somos nós, né? A gente é catequista, a gente quer falar mais com os catequistas e tal. Então, assim, tem sido bem bacana. E a gente falou, puxa, então por que não, né, continuar esse negócio? Então, a gente transmitiu a palestra do Catequistas Brasil. Até a transmissão foi meio assim, né? Porque a internet de lá, a minha internet lá, estava muito ruim, então deu uma picotada, né? Vocês viram que tiveram vários vídeos, né? Enfim, mas agora, hoje à tarde, o que eu fiz? Lá no YouTube tem o vídeo completo da palestra, sem picotes, o vídeo inteiro da palestra. Todos os outros eu tirei do nosso canal e deixei só o vídeo completo. Então, se você não viu a nossa palestra no Catequistas Brasil, você pode ir lá no nosso canal, youtube.com/ocatequistatv, que você tem a palestra completa lá, né, inteirinha, para você curtir. Outra coisa, o que é a Maratona Catequistas Raiz, então? É uma série de lives que vão falar sobre vários aspectos da catequese. E isso é bacana. Então, assim, essa semana a gente já tem uma programação, eu já disparei a programação tanto aqui, né, no Instagram, quanto por e-mail, porque a galera que está no nosso Instagram está recebendo as coisas, né, nos stories, e tem a galera que não tem Instagram, ou que só deu o e-mail, então essa galera está recebeu, por exemplo, a notícia dessa live no e-mail, e a notícia, junto com a notícia dessa live, recebeu a programação dessa semana. Então hoje a gente está falando aqui de como a catequese pode salvar vidas, a gente vai falar sobre isso. Depois, no dia 12, na quarta-feira, amanhã é folga, e aí na quarta-feira a gente vai fazer a apresentação da exortação apostólica Querida Amazônia, que ainda não saiu. Ela sairá na quarta-feira. Eu, como sou, né, jornalista credenciado da Santa Sé, vou receber com alguma antecedência, vou preparar e a gente vai aqui tirar as dúvidas de vocês, né, na live da quarta-feira à noite. Então, de manhã, a gente vai postar em O Catequista a exortação completa e vai postar um resumo da exortação. Depois, à noite, a gente vai destrinchar o que a exortação está falando. E aí, eventualmente, durante o dia, a imprensa vai reverberar isso, vocês vão ter dúvidas e a gente vai tirá-las aqui. Aí depois, no dia 13, na quinta-feira, a gente vai falar das 4 características do bom catequista, né? Dentre muitas, né? São 4 muito importantes. E no dia 14, sexta-feira, a gente vai falar sobre como ser um catequista raiz, a comunidade e o aprofundamento. Esse é o tema, e nesse dia a gente vai revelar algumas novidades, incluindo aí a programação para a nossa próxima semana, que é muito, muito, muito bacana, tá? Então, por enquanto, essas coisas a gente guarda para sexta-feira. E o que eu quero falar aqui é que, primeiro, eu tô vendo aqui um monte de gente comentando, dizendo, puxa, eu tava lá no Catequistas Brasil, puxa, que fantástico que foi o Catequistas Brasil, que maneiro que foi o Catequistas Brasil, tô muito feliz. O pessoal aqui do YouTube tá comentando que não consegue acessar a live. Vamos ver aqui, rapidinho, povo. Deixa eu ver se a gente está com algum problema na live do YouTube, que não era para ter. Vamos lá, ao vivo agora.
Ah, não, tá bom. Pelo menos eu... Aí, ó. Você tá até ouvindo. Então eu tô me vendo na live do YouTube. Então tá ok. O povo que não tá conseguindo acessar, dá um refresh aí na página, que deve ser alguma coisa, tá? Então, o povo do YouTube tá aqui dizendo que tá com os problemas. Enfim, quem tiver com problema, gente, essa live tá passando em 3 lugares, tá bom? Ela tá passando no Instagram, né? instagram.com/ocatequistaoficial, no Facebook, facebook.com/ocatequista, e no YouTube, youtube.com/ocatequistatv, tá bom? Então, você tem 3 lugares aí para assistir a live e vambora. Então, assim, a gente resolveu, né? A gente resolveu fazer a gente resolveu fazer algo maior, né? A gente resolveu fazer algo que realmente... a gente está realmente com algum problema no YouTube, pelo que eu estou entendendo, né? Infelizmente. Mas enfim, vamos continuar aqui. Paciência. Depois a gente posta esse vídeo inteiro no YouTube sem problema nenhum. Então vamos lá. Então a gente quer continuar o trabalho. É isso, tá bom? Então a primeira proposta, eu fiz essa proposta lá no Catequistas Brasil, foi justamente a proposta de conseguir continuar esse trabalho, tá bom? Então vamos continuar o trabalho que a gente estava fazendo aqui, lá no Catequistas Brasil, aqui. E a primeira proposta é essa: como a catequese pode salvar vidas. Tá acontecendo alguma coisa Perdão, povo, eu sei que tá chato, mas é que é uma pena. O pessoal do Facebook caiu e o pessoal do YouTube eu acho que não tá conseguindo acompanhar por algum motivo, tá? Então, povo, vou comentar aqui: venham todos para o instagram.com/ocatequista oficial. Não sei o que aconteceu, infelizmente. É uma pena. Então, tem alguma coisa travando o vídeo no Facebook e YouTube. Bom, então vamos nós aqui. Senão já era. Então vamos embora. A gente quer falar sobre como a catequese pode salvar vidas, tá bom? Tem alguém perguntando aí sobre diácono, missa celebrada pelo diácono à tarde cumpre o preceito de domingo. Essas perguntas já foram respondidas no nosso Catequista Responde algumas vezes. Então procura lá que tem, tá bom? Mas diácono não celebra a missa, ele celebra a celebração da palavra. Se não houver a possibilidade de se ir a uma missa, a celebração da palavra cumpre o preceito. Somente nesse caso. Se não é tipo, eu prefiro celebração da palavra. Não existe isso, tá bom? Então vamos lá. O que a gente está falando? Como é que a catequese pode salvar vidas? Isso tem a ver com a minha história. A minha própria história. Quem sou eu, né, dentro dessa coisa toda? Como é que... de novo, né, o pessoal reclamando, infelizmente. Não dá para melhorar, nada aqui. Eu vou interromper a transmissão do Facebook e YouTube, infelizmente. E vamos ver o que dá. Realmente uma pena. Mas vamos lá. Então, assim, o que eu digo quando eu digo que a catequese pode salvar vidas? Aí eu quero falar da minha própria história. A minha própria história com a catequese. Eu, né, entrei na catequese, na crisma. Eu fiz catequese de crianças, tudo, mas a grande conversão foi na crisma. Meus pais sempre foram católicos, sempre, né, me ensinaram as coisas católicas, mas infelizmente, filho, para trás, todo mundo para trás. Vai rolar uma invasão aqui.
filho, fica onde eu falei, não pode vir pra cá, não pode. Cara, a filharada sempre invade as minhas lives, sempre, vamos lá. Então, o que acontece? Eu sempre fui católico, mas nunca segui a igreja de fato. Eu era católico de BGE, aquela coisa. Se você me perguntar o que eu era católico. Até o dia em que minha mãe me inscreveu na Crisma. Né? Minha mãe me inscreveu na Crisma, vamos dizer assim, à força. Né? Tipo, eu te inscrevi e é isso aí. E eu falei, mãe, não quero, não tô afim, para com isso, que saco, lá. Mas no fim das contas, ela fez o que mãe faz. Né? O que mãe faz? Chantagem. Ela virou, meu filho, tudo bem, não vai não, mas se você não for, eu vou morrer sem a Crisma. Eu vou morrer, então tá, não vai morrer mais. Eu já tinha 23 anos, né? A mamãe falou que ia morrer, eu falei, não, peraí, então não morre não, deixa que eu vou pra Crisma. Se o problema é esse, eu vou pra Crisma, tá bom, fico lá e pronto. Mas eu fui pra Crisma pra não ouvir, né? Eu fui lá pra ficar lá. Fui lá pra agradar minha mãe. E em um dado momento, o padre que estava lá dando a catequese, virou pra mim e perguntou, você, qual o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Alexandre. Aí ele virou assim, o que você faz da sua vida? Né? Por que você faz todas as coisas? Por que você trabalha, estuda e faz tudo isso? E aí eu lembro que eu respondi, eu trabalho para ganhar dinheiro, estudo para ter uma profissão, ganhar dinheiro, enfim, tudo no final das contas convergia para ganhar dinheiro. Eu acho que a tese dele era demonstrar que eu não entendia o sentido da minha vida. Mas naquele momento, eu obviamente respondi o que era a minha mentalidade. E aí ele respondeu assim para mim, você fala isso porque você não leva a sério a sua vida. Cara, quando ele falou isso, o mundo caiu na minha cabeça. Eu falei, peraí. Eu sou todo certinho, eu faço tudo do jeito que tem que fazer, eu sou legal, sou nerd, sabe? Não pego ninguém, sou certinho. E ele vem dizer que eu não levo a sério a minha vida? Como assim? E aí, a partir desse dia, eu comecei a ficar bravo e a querer detonar o padre. Então eu falei, esse cara aí, quer saber? Eu vou estudar e vou detonar esse cara. Né? Vou provar que ele tá falando bobagem. Cara, e aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar. Eu virei para ele e falei, padre, o que eu tenho que estudar para aprender esse negócio aí? Né? E aí ele me deu alguns livros e tal. Ele me indicou alguns livros, me deu um livro, inclusive ele deu, e falou, vai lendo aí que você vai entender. E aí, cara, eu lembro que em 3 meses eu devorei tudo que eu podia. Eu devorei catecismo, devorei aquele A Fé Explicada do Padre Léo XIII, que é fantástico, o Senso Religioso de Dom Luiz Giussani, o Código de Direito Canônico, que não faz nenhum sentido ser lido assim direto, mas eu li também. E aí, enfim, fui fazendo tudo que eu podia para confrontar o padre. E olha que fantástico, quanto mais eu lia, formação é matemática, então tudo que faz sentido, tudo que é um arcabouço fechadinho me anima. Então eu olhei aquilo e falei, gente, é impressionante, porque a igreja ela é coerente há 2000 anos. O livro que é escrito hoje, ele combina com aquilo que a igreja fala no ano 1. E é impressionante, isso me impressionou muito, porque a matemática, que é a grande ciência exata, base de todas as outras ciências exatas, ela só é coerente do século XIX para cá. Né? Ela só tem esse arcabouço coerente, certinho, bonitinho, do século XIX para cá. Antes do século XIX ela não era assim. Né? E aí você imagina, e é incrível, porque eu falei, cara, mas a igreja ela é mais coerente do que a matemática jamais foi. E eu comecei a admirar aquele negócio, e aí eu comecei a me desarmar um pouquinho, a levar a sério, essa galera é esperta, essa galera não tá falando bobagem. Aí eu comecei a sacar na TV as coisas que aconteciam. Então eu comecei a perceber que o que falava, o Papa deixou de fazer isso, ou o Papa devia liberar aquilo, ou o Papa não sei o que, eu comecei a sacar, não, mas ele não pode liberar porque lá atrás isso aqui foi estabelecido. Então se ele liberar agora tá errado. Então eu mesmo não acreditando, comecei a defender as atitudes do Papa.
contra aquilo que o mundo dizia que ele deveria fazer, que é o que acontece até hoje. E aí eu comecei, gente, mas então tudo que eu ouvi falar da igreja tá errado. Porque falavam que a igreja é retrógrada, que a igreja é fechada, que a igreja é burra, que a igreja quer dominar os outros, não sei o quê. E tudo que eu tô lendo, não é escutando, é lendo, me parece ser o contrário. E aí eu me abri definitivamente e fui falar com o padre, né? E contei para o padre, olha, padre, eu vim aqui o tempo todo para confrontar a civilização judaico-cristã, destruir você e tudo mais. Mas agora eu acho que eu me convenci que talvez isso tudo seja verdade. Aí ele ria pra caramba, né? Ele ria e falava, olha, assim, que bom que você estudou, que você levou a sério, que você encontrou a verdade. E eu falava, mas faltam duas coisas para eu realmente me afirmar católico, realmente dizer que eu sou católico. E aí ele perguntou o quê? Aí eu falei, são duas coisas. Eu preciso ter certeza de que Deus existe. E 2, eu preciso ter certeza de que Cristo é Deus. Então, se Deus existe, de fato, todo esse arcabouço existe. Eu deixaria o ateísmo. E se Cristo existe, então aquilo que faz sentido, se Cristo é Deus, perdão, aquilo que faz sentido é o cristianismo como um meio de chegar a Deus. E, portanto, o cristianismo, na minha cabeça, só podia ser feito através da Igreja Católica, que desde o início eu entendi que era a primeira igreja de fato. E, cara, assim, ele falou, olha, faz o seguinte, isso você não vai provar por A mais B, não vai ter ciência nenhuma que te diga que Cristo é Deus e que Deus existe. O que você precisa agora é experimentar a presença dele. Então, vem para junto de mim, fica junto com os meus amigos. Ele estava me chamando naquela época para um movimento da igreja, chamado Comunhão e Libertação, um movimento italiano, né, nascido lá nos anos 50, tem nada a ver com teologia da libertação, para quem possa estar pensando isso aí. É um movimento muito bom, aliás, fantástico. Quem quiser experimentar, vai no site cl.org.br, CL de Comunhão e Libertação, né? .org.br, lá tem a lista dos locais onde tem os encontros do movimento. Mas enfim, e eu entrei nesses encontros do movimento, e ali eu comecei a perceber a presença de Cristo. Mas antes eu queria contar uma outra história sobre esse momento, porque nessa época tinha uma menina, né? Eu tinha uma namoradinha. E eu demorei muito tempo para conquistar ela, porque eu era nerd não sabe nada de mulher, né? Então a gente demora muito. E eu lembro que essa menina era mega anticlerical, ela não queria saber de igreja para nada, não queria saber de Deus para nada, era super ateia, sabe? E aí eu virei para ela e falei, agora eu tô indo à Crisma no sábado, mas também no domingo, mas também no sábado eu vou agora a um encontro de um movimento. Ela virou, você tá maluco, não sei o quê, agora acabou no final de semana, sofreu lavagem cerebral e lá. E aí eu disse, cara, mas eu preciso, porque eu entendi que eu preciso saber dessa coisa, se Cristo é Deus, se Deus existe. E o padre falou que eu preciso, para entender isso, frequentar aquele negócio ali. E eu não sei o que é, não sei se eu vou gostar, mas ele falou para ficar ali, fica 3 meses ali, você me diz se Cristo existe ou não. Pô, então em 3 meses eu vou descobrir, não tem que botar dinheiro, não tem que fazer nada, só tem que ir lá 1 horinha por semana, além da Crisma. E aí ela falou, cara, não dá, não rola, peraí, né? Ou a igreja, ou eu. Olha, presta atenção, presta bem atenção. Aí ela vira e fala, ou a igreja, ou eu. E neste momento, exatamente 1 hora depois da conversa com o padre Paulo Romão, que hoje é Dom Paulo Romão, da Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio, eu disse a ela, eu tive a coragem de dar o primeiro sim à igreja. Eu virei e falei, olha, quer saber? Então, se é ou você ou a igreja, hoje eu fico com a igreja. Eu posso até me decepcionar com a igreja, mas neste exato momento eu já me decepcionei com você, né?
Naquele momento, eu não tinha certeza do que eu iria encontrar na igreja, mas eu já tinha certeza do que eu iria encontrar nela, porque se alguém que diz que me ama vira para mim e me impede de viver um chamado que pode fazer a minha vida ser 100 vezes melhor, como é a promessa de Cristo, então eu estou entendendo que essa pessoa não me ama, essa pessoa só quer tomar conta de mim. Então eu tomei a decisão ali no primeiro minuto, assim, foi engraçado, eu tive a conversa com ele, cheguei em casa, liguei para ela e já tive que decidir entre a igreja e o mundo, né? Impressionante. E ali eu decidi pela igreja e não me arrependi. E o mais bonito dessa história é que eu chego no sábado, né? Eu tive essa conversa no domingo, no sábado seguinte seria o meu primeiro dia no movimento. E Padre Paulo, ele sempre pedia a quem já era velho no movimento para receber os novos, justamente para você não ficar boiando lá, né? Aquela coisa. E quem é que Padre Paulo pede para me receber assim que eu chegasse no movimento? Uma menina saltitante, risonha, chamada Viviane. E foi ali que eu conheci aquela que seria, anos mais tarde, ainda é hoje, obviamente, a minha esposa e mãe dos meus 6 filhos. Então, é impressionante, porque é como se Cristo me pede uma decisão aqui e imediatamente me lança no caminho dele. Então, com uma semana, eu já tinha os amigos que eu teria para sempre, a esposa que eu teria para sempre, a fé que eu teria para sempre, o amigo, né, que é Dom Paulo Romão, que eu teria para sempre. É impressionante, né? É como se Cristo tivesse com todos esses presentes na mão e tivesse me esperando só o meu sim para entregar tudo aquilo que ele tinha com o plano dele para mim. E eu estou dando esse testemunho para explicar para vocês a paixão por catequese. Eu não sei se pelo vídeo, com todos os problemas que a gente teve de internet, acabou de ter um aqui também, eu não sei se pelo vídeo foi possível perceber a paixão que eu tenho pela internet naquela palestra do Catequistas Brasil. Eu até hoje postei no Instagram, quem tem Instagram, quem segue a gente no Catequista Oficial, pôde ler, né, um testemunho meu sobre o Catequista Brasil. Na verdade, um testemunho não, um agradecimento. Porque assim, tá naquele palco diante de 3.000 pessoas, não é pelo número não, mas porque é bonito que 3.000 catequistas se unam para estudar melhor sobre como fazer o melhor para o povo de Deus. Isso é impressionante. E de alguma maneira é gente que compartilha da mesma paixão que eu. E eu estava vendo hoje a minha palestra e morrendo de vergonha, né? Porque assim, a gente tem vergonha de se ver no vídeo, pelo menos eu tenho muita vergonha de me ver no vídeo. Mas uma coisa que eu consegui olhar para mim ali no palco e pensar comigo mesmo foi, cara, inegável o quanto eu amo esse tema catequese. Ali eu estava absolutamente empolgado, assim, cara, que fantástico estar aqui falando para todo mundo sobre aquilo que eu amo e que eu quero fazer até o último dia, até o último minuto da minha vida. E isso só acontece porque nesse momento em que eu recebi todos aqueles presentes de Deus, por isso que eu quis contar essa história com algum nível de detalhe. Claro que eu não fiquei parando em todos os detalhes, mas eu acho que o essencial está aí. Porque depois eu não consegui, sabe, me desvencilhar mais da catequese. Não consegui. Eu virei para Dom Paulo, Padre Paulo naquela época ainda padre, virei para ele, olha, como é que eu faço para te ajudar? E aí ele questionava, mas por que você quer me ajudar? E no ano seguinte, antes até de falar do que eu disse sobre o porquê, no ano seguinte, eu ia fazer a inscrição da Crisma na missa de 7 da manhã, sabe? Vinha um velhinho na missa, eu tava lá e perguntava, velhinho, você é crismado? E de vez em quando parecia um que não era, né? E o pessoal falava, 7 da manhã você não precisa vir porque não vem ninguém. Mas vinha um, e às vezes era esse um que precisava de catequese. E isso tem a ver com a resposta que eu dei para ele. Quando ele virou e falou, mas por que você quer ajudar? Eu falei, porque eu amo. Porque
assim, o que eu pensei naquele momento? Eu pensei o seguinte, eu tinha uma vida muito boa, eu não tinha problema nenhum na minha vida. Eu tinha uma vida muito boa. Eu tinha minha vida toda regradinha, sabe? Toda nas caixinhas. E de repente, por causa de alguém, no caso foi Padre Paulo Romão, Dom Paulo Romão agora, por causa de alguém que estava lá, disponível, e que teve paciência com alguém que não acreditava, por causa desse cara, toda a minha vida hiperorganizada se transformou em uma vida, até a certo ponto hoje em dia, desorganizada, mas que tem muito mais chance de chegar à vida eterna. Eu fico me perguntando, quem é que eu seria se não houvesse este catequista dedicado no meu caminho? Essa é a pergunta que eu me faço. Todos os momentos de cansaço da catequese, porque cansa, de vez em quando você fala, cara, de novo, não sei o quê. Beleza. Todas as vezes em que você se cansa, eu me pergunto isso, mas quem eu seria se não houvesse um catequista dedicado ali naquele momento, olhando por mim, aturando o meu mimimi, a minha anticlericalidade, a minha mundanice, a minha burrice, a minha vários ices aí, né? Se não fosse pela paciência dele, pela dedicação dele, pelo carinho dele, porque é isso, não era só paciência, era carinho. Eu esbravejava e ele respondia. Eu esbravejava e ele respondia. Eu costumo dizer que eu me converti um pouco pelos olhos dele. Porque era impressionante. Todas as vezes em que eu pensei, esse cara aí tá mentindo porque ele é padre. Padre, sabe, padre é pago para dizer essas coisas. Todas as vezes em que eu pensei nisso, eu, quando questionava ele, eu olhava para os olhos dele e percebia que havia verdade no que ele respondia. Ele estava me respondendo a verdade. Ele podia estar completamente errado, mas ele acreditava piamente nisso que ele estava falando. Então aquilo para mim foi um grande testemunho, né? Um catequista em cujos olhos transparecia a fé naquilo que estava ensinando, sabe? Ele não estava ensinando um troço, um arcabouço teórico, ele estava ensinando sobre a vida dele. E isso fez toda a diferença para mim, né? Isso fez absolutamente toda a diferença para mim. Por isso que, assim, como é que a catequese pode salvar vidas? Quando a gente fala em salvar vidas, muitas vezes a gente está pensando em salvar a pessoa, ia morrer, estava na sarjeta e agora está salva. Não, eu estava fantástico, minha vida estava hiper organizada. Mas quando é que a catequese salva a minha vida? Quando me tira da vida do mundo e me leva para a vida eterna. E me dá a chance da vida eterna. Esse talvez seja o grande ponto da catequese. Então, quando a gente fala de catequese, e eu estou falando isso para chegar nisso, e agora eu queria até ler alguns testemunhos, a gente está mexendo com coisa extremamente séria. A gente está mexendo com a vida, a nossa própria vida, e com a vida eterna. Às vezes a gente fica com, não quero abrir mão disso ou abrir mão daquilo, eu tenho medo da catequese, eu não tô com, ou o catequista, né? Não tô com saco de catequizar, não tô afim. E no entanto, é isso que faz a vida eterna. Não é tanto a salvação nesta vida, mas é a salvação na próxima. E claro, dentro da promessa de Cristo, a nossa vida é 100 vezes melhor. O que não significa que isso a gente vai deitar numa rede e ficar tomando água de coco. Os problemas aparecem, mas a paz que você sente é 100 vezes maior. Você está de pé. É completamente diferente. Isso eu devo a um catequista. E exatamente pela gratidão a um catequista, eu prometi que até o último dia da minha vida eu faria catequese, lutaria pela catequese. E aí as coisas vão aumentando. Então, hoje eu tenho uma outra visão sobre catequese. Inclusive, eu entendo o tamanho da responsabilidade que é a catequese, eu entendo o tamanho da responsabilidade com o testemunho com o trabalho, testemunho com a família, de estudar mais, enfim. Mas porque, antes de tudo, eu entendi que a catequese salvava vidas.
e salvava vidas, porque eu entendi que eu vi a catequese salvando a minha própria vida, né? Não em termos de me tirar da morte, mas em termos de me tirar da morte eterna, que é muito pior do que a morte nessa vida. Eu fiz algumas perguntas, né? Eu fiz uma pergunta, na verdade, específica para os nossos melhores amigos lá no Instagram. Quem ainda não entrou, tá, nos melhores amigos e preencheu o formulário, está entrando aos poucos, tá? Porque, de novo, o Instagram, se a gente colocar todo mundo de vez, o Instagram bloqueia, então tá botando poucas pessoas por dia, mas todo mundo vai entrar, tá bom? Hoje a gente encerrou as inscrições e agora, cara, só, sei lá, daqui a 6 meses que a gente vai botar mais alguém nos Close Friends. Por que a gente criou os Close Friends, né, os melhores amigos? Para criar uma comunidade de catequistas. Toda essa maratona aqui, ela quer criar uma comunidade de catequistas, para a gente se falar deste jeito que a gente está falando. Eu estou falando aqui de catequista para catequista. É claro que eu sei que tem não catequista assistindo. Que maravilha, né? Não tem problema nenhum. Na verdade, se você não é catequista, seja, né? Então, isso é maravilhoso. Mas eu quero falar agora principalmente com os catequistas. Imagina como vai ser fantástico criar uma grande comunidade de catequistas que ficam juntos, que se falam, que se ajudam, que trocam as técnicas, que trocam as agruras também. Puxa, tem um crismando, um catequizando chato que eu não consigo resolver, como é que eu posso fazer? Enfim, olha, falhei nisso, que desgraça. Enfim, é bacana. A gente não pode ficar sozinho. Lá naquela pesquisa que eu mostrei no Catequistas Brasil, a gente viu que a grande maioria dos catequistas se sente sozinho, se sente remando contra a maré. Então é por isso que é muito importante nós estarmos juntos nessa rede de gratidão, porque, né, eu tenho certeza que, como eu contei a minha história, você está na catequese por uma história. Eu tenho certeza que você tem uma história que pode não ser exatamente igual à minha, mas tem esses mesmos contornos, tem essa mesma gratidão, tem essa mesma percepção de que a minha vida foi mudada, que a minha vida foi salva, né? Então é por isso que a gente precisa ficar junto. E essa maratona, ela tem esta finalidade, fazer com que nós tenhamos um lugar, né? Então, fiquem com a gente, tá? Vamos acompanhar essa maratona, são 2 semanas, a gente vai ter agora na quarta, na quinta e na sexta. E na sexta a gente vai trazer uma série de novidades que vão aprofundar ainda mais essa comunidade, e aí a gente vai ter a semana seguinte inteira de lives para vocês. Cara, e a gente nunca mais vai separar, eu tenho certeza disso. E isso vai trazer grandes frutos. E com a graça de Deus, vamos estar juntos também no Catequistas Brasil 2021, com a graça de Deus. Deixa eu ler alguns testemunhos aqui. Eu não vou identificar as pessoas, tá? Acaba que foi um erro meu, eu deveria ter colocado uma pergunta. Eu posso identificar você? Desculpa, não coloquei. Como eu não coloquei, então eu vou preferir não identificar, para evitar qualquer problema, tá bom? Então eu vou ler somente o testemunho. Então a pergunta que eu fiz lá nos nossos melhores amigos foi: a sua vida ou a de alguém foi totalmente modificada pela experiência na catequese? Deixe seu testemunho, que poderemos ler ao vivo na nossa live de hoje, porque eu queria trazer o meu testemunho, mas eu queria trazer de outros também. É importante a gente ver, né, como é que isso não é uma coisa que aconteceu com o Alexandre. Eu tenho certeza que aconteceu contigo também, né? Vamos ver os de outros. Aí alguém respondeu: sim, olha, a minha vida foi mudada, né? Dentro da minha catequese, quando eu me crismei, meus catequistas mudaram e salvaram a minha vida. Eu fui criado numa família espírita e nunca tive noção do que era o cristianismo. Todavia, assim como um bom espírita, nossa família tinha o costume de batizar as crianças. E assim, quando minha irmã teve sua primeira filha, fomos atrás do batismo e fui informada de que deveria fazer a catequese. Isso aí é aquilo que eu chamo de chantagem sacramental. Mas funciona, né? Não é o ideal, mas funciona. E aí fui fazer a catequese com 21 anos. Dentro e antes desse período, eu vivi uma vida de quem não tem temor, né? Respeito, no sentido de respeito mesmo, por Deus. Achava que aborto era um direito, que era
que era um direito da mulher, por exemplo, né? Era difícil explicar em um texto como a minha vida mudou dessa caminhada. Conheci sobre Deus e o que Ele deixou para nós. Aprendi a cada dia e percebo que preciso aprender mais e mais. Depois de Crismanda, vim servir com a equipe que me catequizou e foi o momento mais edificante da minha vida, onde vi sentido na vida. Hoje meu sonho é casar e ter 4 filhos, tenha mais, e servir a Jesus por meio das obras da igreja. Quer dizer, é grande. Olha que bonito, e eu estou vendo tantos testemunhos aparecendo aqui. Fui salva dentro da catequese, eu já estou há 14 anos na caminhada e pretendo continuar. Tanta coisa bonita que está passando aqui pelos comentários, tanta coisa bacana, né? Teve um outro que fala, sim, eu estava entrando num quadro de depressão por causa de problemas financeiros. Isso é extremamente comum. Eu falei lá na palestra, né? A gente já respondeu mais de 50 mil mensagens em inbox, coisa que a gente não publica, que a gente só interage com as pessoas que nos procuram. E isso aparece muito, tá? É gente se dizendo em depressão e falando que precisa de ajuda. E aí alguém vai falar, estava entrando num quadro de depressão por causa de problemas financeiros, e quando meu esposo me presenteou com um livro, né, do padre Reginaldo Manzotti, uma pergunta do livro mudou tudo. Aonde, né, em que você põe a sua felicidade? A resposta você já sabe, hoje minha alegria é Cristo. Olha que beleza, que a pessoa se deu conta realmente do sentido da sua vida, né? Tem um outro aqui que fiz a primeira comunhão um pouco tarde, tive a minha experiência com Deus aos 18, 19 anos, não venho de família católica, e aí ele vai comparar, né, esse momento de conversão dele com o momento lá em que o Morpheus oferece a pílula pro Neo, né, em Matrix, para falar bonito. E isso é realmente bacana, imagina, é de fato, né, a mesma coisa. Olha, você quer continuar sendo enganado ou você quer vir para o mundo real? Né? E é exatamente o que aconteceu comigo, o que aconteceu com nós todos. Ser catequizado, e obrigado por esse testemunho, ser catequizado é vir ao mundo real, né? É vir para o mundo real. E nós, catequistas, hoje somos o Morpheus, somos aqueles que lutam para que as pessoas saiam do mundo de fantasia, do mundo anestesiado e venham para o mundo real. Gente, eu adorei esse testemunho. Foi curto e grosso, né? Ele acertou na mosca aquilo que a gente precisa entender sobre catequese. Deixa eu olhar rapidamente aqui, porque eu sei que a live já está acabando, o tempo da live já está acabando. Alguns comentários. A galera perguntando uma pergunta interessante aqui. E o que fez cair sua ficha de que Deus existe e que Cristo é Deus? Isso é uma pergunta fantástica. O que fez cair a ficha? O que fez cair a ficha foi a convivência com pessoas mudadas. Foi a convivência com pessoas que não perguntaram meu nome, não perguntaram quem eu era, não perguntaram o que eu tinha, simplesmente ficaram junto comigo, me apoiaram, se interessaram por mim, se interessaram pela minha vida, ofereceram uma amizade absolutamente sincera. E é por isso que eu percebi que ali havia algo mais do que um simples relacionamento humano. E ali eu pude perceber a presença do Senhor. E é impressionante, porque foi o que eu falei de novo na palestra, recordando a palestra. Eu lembro que eu botei uma foto de um menino andando de bicicleta na frente e o pai de capacete, meio que assim, né, comemorando, né? O que era aquilo? Era o pai que empurrou o menino e conseguiu fazer ele andar de bicicleta. E o pai estava participando tanto daquele negócio que o pai estava de capacete, como se ele próprio estivesse andando de bicicleta. A felicidade do pai era tão grande como se ele próprio estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Assim é o catequista, né? O catequizando é aquele que está tentando andar de bicicleta. Se o catequista é bom, é aquele que se apaixona tanto ao ponto de participar, de usar o capacete, sabe? De empurrar, de ir junto, se alegrar junto, né? Então, aquela foto resume um pouco o ofício da catequese. Como é que a catequese é capaz de mudar, de salvar uma vida? Na verdade, ela muda a vida de agora para salvar a vida eterna, que é muito maior. Porque se a salvação eterna é muito maior, por outro lado, também a danação, né, eterna
é muito maior. Então o catequista, de fato, nesse caso, salva uma alma, enche o céu, enche o mundo de santos. E o que a gente precisa hoje é de santos. Não existe uma outra necessidade maior do que a da santidade. Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, eu acabei não falando nessa palestra passada porque não coube, né? Mas eu tenho uma frase que eu sempre digo, guardem ela: a santidade não é um prêmio para quem morre bonzinho. A santidade é um serviço urgente para a Igreja de Cristo. A santidade não é um prêmio para quem morre bonzinho, é um serviço urgente para a Igreja de Cristo. Então sejam todos santos, sejam santos catequistas, deem testemunho, ajudem seus catequizandos a andarem sem rodinha. Tá? É muito importante. Mostrem as pílulas, né? Como o Morpheus fez lá no filme da Matrix. É muito importante que a gente tire os catequistas, os catequizandos do mundo de fantasia que o mundo oferece e traga eles para o mundo real. Eu sei que o povo está falando horrores aqui da minha camisa do Jasper. Eu tenho uma coleção de camisas do Jasper. Então vamos fazer o seguinte, tem uma coleção de camisas de herói. Vou fazer o seguinte, eu vou passar toda a maratona, de catequistas, com cada dia uma camisa diferente. Acho que eu não tenho tanta camisa assim, vou repetir alguma, mas eu prometo que eu vou desfilar as camisas do super-herói que eu tenho. E eu já digo onde eu comprei na Liberdade, num shoppingzinho bem fuqueba lá da Liberdade. O povo que mora em São Paulo deve conhecer muito bem. Se você não mora, quando for a São Paulo, visite o bairro da Liberdade. Lá você consegue muita camisa bacana e muita camisa barata. Eu sou completamente nerd, então me perdoem, esse aqui é meu mundo, só uso esse negócio. Povo católico, muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia de vocês. No final das contas, o Facebook e o YouTube acabou funcionando. Eu depois vou dar uma olhada no que aconteceu. Vou pegar um vídeo completo e mandar amanhã por e-mail para todo mundo que se inscreveu. Todo mundo que está inscrito com a gente, nos nossos melhores amigos, ou que se apresentou como catequista, inscreveu o seu e-mail e tal, vai receber amanhã por e-mail o link para essa palestra aqui completa. Tá bom, povo católico? E olha, a gente volta a se encontrar na quarta-feira. Então é muito importante, se você ainda não viu a palestra do Catequistas Brasil, veja, ela está lá no nosso canal do YouTube. Se você conhece alguém que não viu esta palestra aqui, né? Então fala para ele, o catequista me mandou aqui no e-mail, tá aqui o link, toma, vai assistir, né? Que é muito legal. E quarta-feira estejam todos aqui, é muito importante a gente não só estar aqui, como trazer mais um, porque vamos formar uma grande comunidade. Vamos recatequizar esse Brasil juntos. Então nós voltamos na quarta-feira, dia 12, às 9 da noite, com um panorama completo da exortação apostólica Querida Amazônia, que será lançada no mesmo dia 12. Então, no dia 12, você já tem, assim, você vai, como é que vai ser a exortação do sínodo? A gente vai destrinchar ela inteira aqui às 9 da noite, que é para não restar dúvida nenhuma, não restar pedra sobre pedra. Ok, povo católico? Então, antes de ouvir a boataria no dia 12, espera a nossa live e vamos junto recatequizar o Brasil. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela audiência. Alguém pediu para colocar a frase, né, do Santos, da santidade como serviço urgente. Eu vou colocar no próximo story para quem está no Instagram. Então, quem não está no Instagram, depois segue a gente lá, o Catequista Oficial. Então, povo católico, estou encerrando as transmissões, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto aqui no Instagram. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira, às 9 da noite. Acompanhem toda a maratona Catequistas Raiz. Vamos juntos, catequistas raiz, como foi São José de Anchieta, recatequizar o Brasil. Junto com você, junto com você. Fiquem todos com Deus.